O tema da pregação hoje é o nascimento de João Batista. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 13. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Para entendermos melhor, o contexto em que foi escrito este evangelho e esta carta e esses versículos, devemos lembrar que Lucas foi ali médico, ele era médico e companheiro do apóstolo Paulo. E o evangelho de Lucas é chamado de evangelho sinótico, que ele tem características que se assemelham com o evangelho de Mateus e Marcos. Nós vemos também que Lucas escreveu este evangelho, e também o livro de Atos dos Apóstolos. Lucas escreve esse livro para trazer clareza e certeza da verdade a um homem chamado Teófilo, que provavelmente era ali um oficial romano. Então, o intuito de Lucas é que ele fosse claro em sua fé. Não sabemos ao certo se ele já era um convertido ou se ele estava com dúvidas. Havia crido em Cristo, mas ainda tinha dúvidas. Então, Lucas escreve para que ele tenha plena certeza da verdade. E ele escreve os fatos coordenados, nos mostrando que o evangelho não é uma fábula. Lucas dá detalhes, dados específicos de pessoas importantes, datas e locais que existem aí até hoje, para que Teófilo pudesse investigar, não só Teófilo, mas todo aquele que lesse ali o evangelho de Lucas. Nas pregações anteriores também vimos a fidelidade do casal Zacarias e Isabel, que são os pais de João Batista. A Bíblia nos mostra que eles eram justos e irrepreensíveis nos mandamentos e preceitos do Senhor. E, mesmo sendo eles irrepreensíveis nos preceitos e mandamentos do Senhor, eles tinham uma vida de humilhação. Por quê? Porque eles desejavam muito ter filhos e não tinham. E naquele contexto, se dava muito valor a filhos. Infelizmente, hoje, os cristãos têm perdido, tem deixado de lado a importância de ter filhos. Mas, naquele contexto, ainda eles davam importância a filhos. E eles já eram avançados em dias e não tinham filhos. E Zacarias era um sacerdote. E Zacarias pregava, dizendo que filhos era a herança do Senhor, como diz em Salmos. Feliz o homem, bem-aventurado o homem, que tem muitos filhos, que a sua aljava está cheia de flechas, comparando também os filhos como armas de guerra. E então, imagine, Zacarias, o pastor da época, pregando sobre bênção, pregando sobre filhos, e ele mesmo não tinha. Muitos poderiam trazer ali com dúvidas a respeito do caráter de Zacarias. Será que ele não está em pecado? Será que Zacarias, ele não é um maldito? Porque ele fala que filhos são herança do Senhor, mas ele mesmo não tem. Só que nós vimos que Deus, ele ouviu a oração de Zacarias e Isabel, e ali faz um milagre na vida daquele casal, dando então o filho João Batista. Nós vimos também na pregação passada que Deus está no controle de tudo. Está no controle da sorte, porque Zacarias foi sorteado para estar oferecendo incenso naquele exato dia onde que o anjo apareceu e deu a notícia do milagre. Então Deus controla a nossa sorte. A nossa vida não está no acaso. Na verdade, Deus controla o acaso, Deus controla a sorte, controla tudo que existe. Deus também, ele usa a vida dos seus servos para abençoar as outras pessoas.
E nós vimos na pregação passada que os servos que o Senhor usa não são perfeitos. Eles falham, eles têm erros, né? Mas mesmo assim Deus usa homens falhos. Porque imagine se Deus usasse os anjos para pregar o evangelho. Ia sair todo mundo mudo, né? Um monte de gente cega, torta, né, mancando, porque aqui o anjo pregou, Zacarias não acreditou. Como assim vou ter filhos? Já sou avançado em dias. Por conta da sua incredulidade, Zacarias, você vai ficar mudo, até que o filho nasça. Se fosse os anjos, acredito que muita gente ia sair mudo, surdo, cego, né, mancando, mas graças a Deus que Deus usa servos, né, homens de Deus para pregar o evangelho. Deus também usa, para abençoar as nossas vidas, os milagres. Deus ainda faz milagres. Hoje muitas pessoas combatem, né, as igrejas que só falam de milagres, combatendo com incredulidade. Eu vim de uma igreja que falava que ia ter milagre, eu nunca via milagre, aí agora ela vai para uma igreja reformada, aí chega lá, né, muitos reformados nem crê mais em milagre. Não ora por milagre, não prega falando sobre milagre. Deus, né, ele veio só para trazer sofrimento. Você tem que aguenta firme, que a vida é assim mesmo. Deus não pode mudar a situação, a vida de alguém, né? É o que eles dizem, é o que parece dizer, né? Não dizem claramente isso, mas fica subentendido. Nós vemos também nessa história que a incapacidade dos homens é a oportunidade de Deus para fazer milagres. Por quê? Diante da incapacidade de Zacarias e Isabel, de não terem filhos, Deus demonstrou o seu poder. Você se lembra do povo de Deus que saiu lá do Egito? Deus enviou para o deserto e de repente eles estão ali, diante do Mar Vermelho, encurralados. Porque atrás estava vindo o exército do faraó. E foi naquele momento de incapacidade que Deus demonstrou o seu poder. Assim, às vezes, acontece na nossa vida, Deus nos deixa chegar ao extremo, para então Ele demonstrar o poder dEle. Então, através dos impossíveis de nossa vida, cria-se oportunidades para Deus realizar o impossível. Então, essa é uma das verdades que esse texto nos ensina. E hoje iremos ver aqui mais 6 lições que podemos tirar desse texto. Em primeiro lugar, cuidado com suas escolhas. O casal que Deus escolheu para trazer ao mundo o maior profeta nascido de mulher, ele era da tribo de Levi, Zacarias. E a Bíblia também nos mostra aqui que Isabel, a sua esposa, também era da tribo de Levi. Era de família de sacerdotes, porque todo o homem que nascia na tribo de Levi, ele tinha um chamado para ser sacerdote. É como se hoje Zacarias fosse filho de pastor e assim Isabel também fosse filha de pastor. Então eles tinham o mesmo ensinamento, a mesma educação, os mesmos valores, criam no mesmo Deus. E esses valores em comum são o caminho para um bom casamento. Por exemplo, o pastor Rodrigo, ele disse que quando ele morava em um bairro distante lá do centro, em Guaratinguetá, e quando ele estava voltando da igreja, ele sempre encontrava na estrada, né? Estrada meio de roça assim, um casal de beldinho, né? Anos, sempre junto, nunca se separaram. Por quê? Porque tinham os mesmos valores, né? A cachaça. O cristão não é assim, né? Não é a cachaça. Mas nós devemos ter os mesmos valores, crer no mesmo Deus. E aqui Isabel e Zacarias criam no mesmo Deus, tinham o mesmo ensinamento, a mesma educação. Então o casamento deles não foi estabelecido em um jugo desigual. Olha o que diz 2 Coríntios no capítulo 6, no verso 14. Não vos prendai a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então você que pretende casar-se, tome muito cuidado ao escolher a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. Aqui em 2 Coríntios mostra que nós não devemos fazer sociedade com alguém que é ímpio, que não tem os mesmos valores que nós. Podemos arrumar problemas para nós no futuro. Então, você que pretende casar, tome muito cuidado. Não entre num jugo desigual. Se você é crente,
Né? Se você ama a Deus, você deve avaliar se a outra pessoa também ama a Deus, está disposta a servir a Deus como você está. Senão você vai entrar num jugo desigual. E a chance de dar errado no futuro é gigantesca. Nós sempre dizemos aqui na igreja, né? Abre bem o olho antes de casar. Abre bem o olho, porque depois não tem volta. É até que a morte te separe. Então, abre bem o olho. Porque depois, se você entender que aquilo é para você, feche agora os olhos. E vá até o fim. Aguente as consequências da sua escolha. Um exemplo disso é a história de Sansão. Sansão foi chamado por Deus para ser juiz em Israel. Alguém que ali iria liderar o povo. E era para ser uma bênção. A sua vida era para ser uma bênção. E ele viveu uma vida de vergonha. Por quê? Porque entrou num jugo desigual. Juízes 14:3 vai dizer: desceu Sansão a Tímina. Vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Ele entrou num jugo desigual. Ele procurou uma esposa que tinha valores diferentes. Era do povo filisteu, um povo inimigo de Israel. E Sansão viveu uma vida desgraçada. Sansão foi entregue pela sua própria mulher. Ela entregou ela aos inimigos. Ela entregou ele aos inimigos. E os inimigos furaram os olhos de Sansão. Sansão estava fazendo o serviço dos animais. Ele era colocado como alguém para ser zombado diante do povo. Ele virou um bobo da corte, né? Sansão estava lá preso, trabalhando, fazendo o serviço dos animais. Eles traz Sansão aqui. E tiravam sarro de Sansão. Não é esse aí Sansão, o grande juiz de Israel, o valentão? E lá tiravam sarro dele, né? Então viveu uma vida desgraçada, né? Uma vida difícil, porque entrou num jugo desigual. Ah, mas e se for da igreja e crente? Vai demorar muito. Às vezes é melhor ficar sozinho do que viver uma vida como de Sansão. Você não acha? Ah, mas eu creio que Deus pode transformar a outra pessoa. Eu também creio. Sim, Deus pode mudar. Mas isso não é a regra. É a exceção. Você vê, às vezes, pessoas que casam, né, com pessoas que não são crentes, depois a outra pessoa se converte. Mas é a exceção, não é a regra. Temos que crer também que Deus pode dizer não. Ele pode não querer mudar a outra pessoa. Aí você vai viver a vida inteira com esse espinho na carne. E Deus vai dizer para você: a minha graça te basta. Aliás, não seria algo injusto Deus não converter a outra pessoa. Pois Deus já disse nas Escrituras o caminho correto. Então nós devemos crer sim que Deus pode transformar a vida da outra pessoa. Deus pode fazer um milagre. Mas também temos que crer que Deus pode não querer mudar a outra pessoa, né? E seguir em frente, louvar a Deus e viver para Deus, apesar das nossas decisões. Então essa é uma das lições, né, para um bom casamento. É terem os mesmos valores, creem no mesmo Deus. Então você, né, é o caminho para ter um bom casamento, um casamento saudável. Em segundo lugar, não temas. Verso 13. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas. Essa expressão, não temas, aparece 366 vezes na Bíblia. Será que é uma coincidência? Creio que não. 366 vezes não temas. O nosso ano tem 365 dias. Ainda tem um dia, né, de sobra. Um não temas de extra. E enquanto estivermos nesse mundo, viveremos situações em que sentiremos medo. Então você deve se lembrar disso. A Bíblia tem 366 não temas. Não tenha medo. Né? Às vezes nós teremos medo da doença,
Medo da pobreza, medo da rejeição, do fracasso, da solidão. Lembre-se do que a palavra de Deus diz: não temas. Você se lembra quando Deus levanta Josué? E Deus disse para Josué: não temas, Josué. Ser forte e valente. Franklin Roosevelt, 32º presidente dos Estados Unidos, disse no seu discurso de posse: permitam-me afirmar que nós só temos uma coisa a temer, o próprio temor. O medo sem nome, irracional e sem justificativas. Às vezes, nós temos medo porque estamos sendo incrédulos. A Bíblia fala: não temas, centenas de vezes. Por que esta questão é tão séria? Por quê? Porque ter medo é sinônimo de falta de fé, incredulidade. Você se lembra de Pedro? Pedro teve fé para sair do barco. Jesus aparece ali no mar, eles pescando de noite, eles não sabiam se era o fantasma, se era Jesus mesmo. Aí Pedro: mestre, se for o Senhor, me deixa ir até ti sobre as águas. E aí Jesus falou: venha. E ele teve fé, andou sobre as águas. Mas de repente as ondas, e o vento trouxeram medo a Pedro. E Pedro então começou a afundar, mostrando que o medo às vezes nos paralisa. Medo é questão de falta de fé. Como diz Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes é sinal que nós não confiamos em Deus. Você se lembra dos espias lá em Canaã? Foram lá os 12 espias. E de repente eles viram lá cachos de uvas, gigantes. A terra manava leite e mel. Mas de repente eles viram gigantes. Aí 10 ali começaram a tremer. Ficaram com medo. Paralisaram. Tanto que a geração daquele povo incrédulo não entrou na terra de Canaã. Mas os outros 2 espias, eles creram em Deus. E foram ali bem-aventurados, possuíram a terra de Canaã. E quando o medo nos toma, é um misto de sentimentos. Porque aí vem o medo, vem a ansiedade, vem a tristeza. Então, tudo fruto de incredulidade. Então, diante do medo, diante da doença, diante da pobreza, diante da rejeição, do desemprego, não tenha medo, tenha fé. Peça para Deus fé para vencer aquele medo. Então, essa é uma das lições que o texto nos diz, que o anjo fala aqui: não temos. Então, não devemos temer a nada e ninguém. Pelo contrário, devemos temer a Deus. É Ele que nós devemos temer. Em terceiro, persevere em suas orações. Verso 13 ainda. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Esse versículo traz junto dele uma das verdades mais consoladoras da palavra de Deus. Esse verso nos ensina que a demora de Deus em responder às nossas orações não significa que Deus rejeitou as nossas orações. Zacarias e Isabel já eram avançados em dias. Demorou muito tempo, mas um dia Deus respondeu à oração de Zacarias e ele recebeu a bênção de ter um filho. E se analisarmos a incredulidade de Zacarias, porque o anjo disse para Zacarias: olha, você vai ter um filho. Zacarias, ele foi incrédulo, falou: como assim? Ele estava orando por um filho, mas agora eu já sou avançado em dias, me dá um sinal. Ele não estava vendo o próprio sinal de Deus na frente dele, um anjo falando com ele. E provavelmente, quando Zacarias e Isabel eram mais moços, eles oravam com mais intensidade por um filho. Mas aí foi passando o tempo, foram ficando avançados em dias, com certeza as orações devem ter diminuído, ao ponto de chegar até nem orarem mais por um filho. Talvez esse seja um motivo da incredulidade de Zacarias. Ele já nem orava mais por aquilo. Mas Deus não esqueceu da oração de Zacarias, lá, desde quando ele orava no início, e respondeu à oração de Zacarias. Inclusive, nós vemos que pessoas passam a vida inteira orando pelo filho, E às vezes a pessoa morre e não vê o filho convertido. Mas aí Deus responde à oração do pai e da mãe depois da morte, Porque Deus não esquece das orações. Às vezes nós esquecemos da nossa própria oração. Mas pode ter certeza que as nossas orações não são em vão.
As orações de Zacarias e Isabel não foi em vão. Então as nossas orações não são em vão também. Creia nisso. Esse texto nos traz essa esperança. Talvez você tenha orado há anos pela conversão do seu filho, da sua filha. Talvez você tenha orado há anos pelo seu cônjuge, pelos seus pais. Creia que uma hora ou outra Deus pode trazer a resposta a essa oração. Tenha fé. Talvez você tenha orado por algo impossível na sua vida. Tenha fé. Deus não mudou, Deus ainda faz milagres. Esse texto nos ensina que não cabe a nós determinarmos a época e a maneira como os nossos pedidos serão respondidos. O que eu devo fazer então? Jesus disse que o nosso dever é orar sempre e nunca desfalecer. Se Deus vai fazer hoje, eu não sei. Se Ele vai fazer daqui a 30 anos, daqui a um mês, não sabemos. Isso é com Ele. O que nós fazemos é perseverar na oração, né? Porque aqui Zacarias e Isabel, eles perseveraram por muitos anos e um dia Deus respondeu a oração. Então creia que as suas orações não são em vão. Quando você está dobrando o seu joelho lá na sua casa ou aqui na igreja, em qualquer lugar, dirigindo o carro, você está orando a Deus, você não está jogando palavras ao vento. Deus, Ele colhe as nossas orações. No momento certo, conforme a vontade dEle, Ele vai ouvir as nossas orações. Em quarto lugar, a promessa de alegria. Verso 14. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Zacarias e Isabel, e não só esse casal, mas muitas pessoas ficariam contentes, felizes com o nascimento desta criança. Esta criança que se chamava João Batista. E será que existe alguma coisa que traga mais alegria para um coração de um pai? Ou o coração de uma mãe? Essa deveria ser a maior alegria no coração de um pai e de uma mãe, ver os filhos nos caminhos do Senhor, ver os filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz Provérbios 10:1. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Então, qual que é o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos? É riqueza? É bens? É posição social, apartamento, faculdade? A coisa mais importante que um pai e uma mãe pode deixar para o seu filho é a graça divina. Essa é a herança mais valiosa e que nós devemos desejar e pedir para Deus, para os filhos. Pedir a Deus em relação aos filhos, que eles recebam a graça divina, que eles sejam salvos, que eles sejam cheios do Espírito Santo. Muitas pessoas se preocupam a fazer com que os seus filhos sejam ricos, bem-sucedidos, tenham uma boa faculdade. Mas se eles não tiverem Cristo, o nosso trabalho foi em vão. Eles têm que temer a Deus, amar a Deus. Essa é a maior bênção que podemos deixar. Enquanto os seus filhos não tiverem evidências de que foram salvos, não desista deles. Ore por eles, interceda por eles, pregue a palavra para eles. Insista. Marcos 8,36 vai dizer: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O do que adianta nossos filhos serem bem-sucedidos, reconhecidos por este mundo, mas não terem Cristo? Serão os maiores miseráveis, infelizmente. E que notícia extraordinária é essa que Zacarias recebeu do anjo Gabriel? Porque a notícia não foi só que ele teria um filho. Isso é uma bênção. Mas a alegria, a notícia é extraordinária. Porque não só a bênção de ter um filho, mas o anjo Gabriel diz que Zacarias teria alegria com aquele filho. A sua alegria também será porque ele trará alegria não só a você, mas a muitas pessoas. O nascimento deste menino vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Deus vai usar a vida deste menino. Ele vai ser cheio do Espírito Santo, vai abençoar muitas pessoas. E isso então traria alegria ao coração de Zacarias, né? Ao coração dos seus pais. Então Zacarias, sabendo que o nascimento deste menino era importante e que Deus ia usar ele,
Zacarias tinha a sua responsabilidade, a sua missão, e eles entenderam isso. A missão de Zacarias e Isabel era ensinar João Batista nos preceitos e mandamentos do Senhor. Então todos que têm filhos têm a mesma missão, ensinar os mandamentos do Senhor para os filhos. Muitos pais fazem de tudo para ensinar os filhos nos caminhos do Senhor, mas outros não estão nem um pouco preocupados. Preocupam com que o filho seja bem-sucedido, rico, famoso, cheio de sucesso, mas não estão preocupados, né, com a salvação deles, com o amor deles a Deus. Lembre-se que um dia seremos cobrados por Deus. Zacarias e Isabel, eles sim completaram suas missões. E eu e você, né? Eu ainda não sou pai, mas eu tenho isso bem claro na minha mente, né? Se um dia eu tiver eu tenho que ensinar ele nos caminhos do Senhor. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que inculcar a palavra de Deus na cabeça dele. Como você tem criado seu filho? Para ele ser um sucesso diante desse mundo? Ser reconhecido neste mundo ou ser reconhecido no céu? Alguém cheio do Espírito Santo de Deus. João Batista era reconhecido no céu. Ele era grande, ele vai ser grande, né? Cheio do Espírito Santo. E como fazemos isso? Ensinando os filhos nos caminhos do Senhor, mas não só mostrando, né? Ó, filho, vai para a igreja, faz isso, não peque. Mas se o pai e a mãe não é exemplo, talvez não vai surgir muito efeito. Por exemplo, você trata as coisas de Deus de qualquer maneira. Você acha que o seu filho não vê? Por exemplo, tá lá o jogo do São Paulo e Corinthians. Aí você é São Paulino, né? Tem que ser São Paulino, né? Aí o São Paulo ganhou. Tá lá, faz o gol. Aí você comemora, vibra, né? Grita, bate na mesa. Aí na hora que vem para a igreja, né? O seu filho tá vendo lá você comemorando. Aí a hora que vem para a igreja, a hora que canta o louvor, tá lá. Parece uma múmia, né? Parado, não esboça uma reação. Aí o seu filho vê. Poxa, o meu pai dá mais valor ao futebol do que para Deus. Então nós temos que ensinar os filhos e ser exemplo. Como alguém já disse, né? Que o exemplo arrasta, né? Então nós temos que ser exemplo. Imagine, né? Algo extremamente pesado. Você ouvir lá no inferno seus filhos dizerem: pai, mãe, eu estou aqui no inferno, foi porque você negligenciou. Você não inculcou a palavra de Deus na minha mente. Você não orou por mim. Você não estava nem aí para mim. E por isso que eu vim parar aqui. Isso é duro. Deus nos livre de ouvir isso dos filhos. Sabemos que a salvação é individual. Mas se nós não fazemos o nosso dever, isso vai pesar no dia do juízo final. Nós seremos responsáveis por isso. Seremos um instrumento da condenação dos nossos filhos. Então, por isso que devemos, né, exortar os filhos, criar os filhos nos caminhos do Senhor, para que não possamos ouvir isso naquele grande dia, né? Um exemplo disso é a família do sacerdote Eli e os seus filhos Ofni e Finéias. O sacerdote Eli, ele era servo de Deus. Ele ensinava os filhos os preceitos do Senhor. Mas ele não exercia sua autoridade. Porque a Bíblia diz que os filhos de Eli, do profeta sacerdote Eli, eles roubavam as porções dos sacrifícios. Eles tinham relações com mulheres ali na entrada do tabernáculo. Algo abominável diante de Deus. Estavam blasfemando contra Deus. E olha o que diz lá em 1 Samuel, no capítulo 3, verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, sacerdote Eli, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Os filhos de Eli estavam fazendo abominações diante de Deus, e ele não repreendeu os filhos. E sabe o que ele fez? Ele até falou para eles: olha, que vocês estão fazendo errado. Mas como diz a minha esposa, né? Falou com a boca mole, né? Falou ali, bem brando, né? 1 Samuel 2:24. Não, meus filhos, não é boa notícia que se comenta no meio do povo do Senhor. Falou só isso. Ele deveria ali era exercer a sua autoridade.
Ele era o sumo sacerdote. Ele deveria colocar os filhos contra a parede e dizer, ó, ou vocês parem de fazer isso, ou vocês serão expulsos daqui. Ah, mas e se os filhos batessem no pai? Vocês podem me bater, mas que vocês não vão continuar fazendo isso, vocês não vão. Então nós, às vezes, devemos ser assim com os filhos, exercer a nossa autoridade. Por que muitos lares estão perdidos? Porque os pais não exercem a sua autoridade. Eles tratam os filhos como amiguinho da escola. Aderem à psicologia, né? Para você falar com seu filho, abaixa, olha no olho dele, né? Conversa com ele, né? E o filho não tem temor, nem do pai nem da mãe. Acha que é amiguinho da escola. Era isso o que o sacerdote ele fez. E Deus ficou irado, falando que ele julgaria a casa do sacerdote ali para sempre. Eles estavam fazendo abominações. O que aprendemos aqui? Não basta apenas orar pelos filhos. É necessário, às vezes, advertir, exortar, disciplinar, usar a vara quando necessário. É necessário que existam castigos, proibições. É necessário, extremamente saudável, colocar limite nos filhos. Porque se você não coloca limite nos seus filhos, se você não diz não para ele, vai fazer mal para ele lá no futuro. E você vai ser cobrado por Deus. Por exemplo, uma criança que não está acostumada a ouvir não. Aí vai atrapalhar ela quando ela se relacionar com outra pessoa. Aí ela vai lá, está querendo casar com alguém, né? Está lá fazendo a corte. Aí a pessoa fala não para o menino, né? O tesouro, né? Da mamãe. Aí, o que acontece? O mundo desaba. Que isso? Minha mãe sempre falou que eu sou a pessoa mais bonita que existe nessa terra? Ela está dizendo não para mim? Não, aí o mundo desaba. Fica bravo, entra no quarto, só, né, quer chorar, não enfrenta a realidade. Aí não respeita as autoridades. Diante do enquadro, né, da polícia, quer peitar o policial, não respeita. Aí vai lá, desacata, vai preso. Ou apanha do policial, né? Entra para o trabalho também, não dá certo, porque ele não sabe ouvir não. Aí o patrão fala mais grosso com a pessoa. Aí ele levanta e diz, né? Nem meu pai fala assim comigo, você vai falar? Aí é mandado embora, não para em serviço nenhum. Por quê? Porque os pais não colocaram limites. Né? Não colocaram limites. E é inadmissível um pai e uma mãe aceitar a rebeldia do filho. Porque Deus não aceita. Então nós também não devemos aceitar. Ah, o seu filho quer viver do jeito dele, as regras deles? Então tá, então né? Pode ir embora. Vai embora. Você quer seguir as suas regras? Aqui quem manda é o pai e a mãe. Agora, se você não quer seguir as ordens da casa, viva a sua vida. Né? Vai se virar sozinho. Ah, mas é muito duro. No Antigo Testamento, um filho rebelde que insistia, depois de várias repreensões, a Bíblia diz que era para levar para fora da cidade e ser apedrejado. Porque ele vivia em rebeldia. Né? Hoje nós não fazemos isso. Mas se um filho seu quer ser rebelde, se levantar contra o pai, contra a mãe, né, ele tem que ser posto para fora. Por exemplo, você tem 5 filhos. Aí um deles se rebela. Quer enfrentar o pai, quer fazer as suas regras, quer ir aonde quer, voltar quando quer, a hora que quer. Aí, se você não repreende ele, não exerce autoridade sobre ele, não põe rédeas nele, ele vai ser um mau exemplo para todos os outros filhos, você vai destruir sua casa. Aí os outros filhos sempre vão jogar na sua cara, ah, mas ele faz, por que eu não posso fazer? Então melhor é perder um braço do que sacrificar todo o corpo. Então nós devemos exercer as nossas autoridade. Você que é pai, você que é mãe. Né? Que Deus tenha misericórdia das nossas crianças. Que Deus dê sabedoria aos pais a ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, porque Zacarias e Isabel ensinaram João Batista nos caminhos do Senhor, e ele foi alegria para os seus pais. Né? Hoje as pessoas não se preocupam, né, em ter filhos crentes. Muitas pessoas não se preocupam. Até dentro das igrejas tem um monte de filho de crente, né, que não é crente. E aí ele acha que é crente. Ah, o meu pai é crente, a minha mãe é crente, ele acha que ele é crente. Mas ele não é, ele não nasceu de novo ainda. Ele não reconheceu os seus pecados. Se ele não se converter, ele vai para o inferno. O pai vai para o céu, ele vai para o inferno. Então, e por quê? Né? Hoje, muitos pais não se preocupam. Antigamente era diferente. Por exemplo, uma família católica, mesmo, né, com todo o erro do catolicismo, os católicos queriam sempre que um
um dos filhos fosse padre. E era uma honra para a família. Assim também os crentes, né? Queriam sempre que pelo menos um filho fosse pastor. Hoje ninguém está preocupado com isso. Eu quero que meu filho seja rico. Isso é o que importa. Se ele vai servir a Deus, aí depois Deus vê isso, né? Mas não, nós deveríamos ter esse desejo também, que os nossos filhos sirvam a Deus. Daí você já chegou a pegar o seu filho orando? Você pega ele lá no quarto orando? Você não viu ainda? Nós deveríamos orar para isso, para que os nossos filhos, né, amassem a Deus. Se você ainda não viu, continue orando. Ore, faça o seu papel, para que um dia você possa ter essa bênção, essa alegria de ver o seu filho orando a Deus, buscando a Deus. Agora, você que é filho, você viu o mal que você vai fazer para o seu pai, se você não andar nos caminhos do Senhor? Você está vendo que a dor que o seu pai vai sentir no coração de você andar longe dos caminhos do Senhor? A tristeza. Então você deve se atentar para isso também. Lembre-se de Provérbios 10:1. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. Será que os seus pais se alegram com o seu estilo de vida? Você tem vivido para Deus? Você traz alegria para os seus pais ou você traz desgosto para os seus pais? Não pense que você é jovem e que a ira de Deus não está sobre a sua vida. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus diz: se você não honra pai e mãe, você vai morrer mais cedo. Se você traz desgosto para o seu pai, você não obedece aos seus pais, amanhã ou daqui a uma semana, você pode, ali na esquina, ser pego por um carro e morrer. E você vai parar no inferno. Porque você vai encurtar a sua vida. A Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe tem a vida prolongada. Então pense nisso. Tema a Deus. Se converta hoje. Ame o seu pai. Traga alegria para o seu pai. Quando o seu pai falar com você, obedeça. Respeite. A sua companhia agrada o seu pai? Os lugares onde você vai agrada o seu pai e sua mãe? Se não, abandone. Abandone essas companhias, abandone esses lugares, abandone essas músicas que você ouve, esse estilo de vida mundano. Viva para Deus, para você ser uma bênção, uma alegria para os seus pais. Em quinto lugar, o que é ser grande diante do Senhor? Verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor. João Batista vai ser grande diante do Senhor. E o que Jesus diz a respeito de João Batista? Será que João Batista foi esse homem grande diante do Senhor? João Batista, apesar de ser um exemplo para nós, João Batista passou por um momento de crise. Ele foi um pouco incrédulo também, lá na prisão. João Batista pregava o evangelho, confrontava o pecado do povo, né, chamava de raça de víboras, né, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, né, o machado já está posto sobre a raiz das árvores, né, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, raça de víboras. Ele colocou o dedo na cara de Herodes e disse: você está saindo com a mulher do seu irmão, está errado. Por conta disso, dele pregar a verdade, ele foi parar na prisão. E de repente, ele entra em um momento de crise. Ele lá na prisão, ele chama os seus discípulos e manda até Jesus para fazer uma pergunta. Pergunta para ele se ele é o Messias ou a gente tem que esperar outro. Porque eu acredito que ele é o Messias, mas ele é o Messias e eu estou aqui preso. Ele não é o rei dos reis, ele não veio para trazer salvação e eu estou aqui preso. É isso que passou na mente de João Batista. Então pergunta para ele se ele é o Messias ou eu estava errado. Aí os discípulos vão até Jesus e perguntam para Jesus. Aí Jesus não responde diretamente para eles, mas Jesus começa a fazer milagres. Começa a curar, começa, né, a expulsar os demônios. Aí ele vira para os discípulos de João Batista e diz: olha, vai lá e fala para ele que os cegos, né, estão vendo, os surdos ouvindo, os mudos falando, os demônios estão sendo expulsos. Leva essa notícia para ele. Aí quando chegou lá, João Batista entendeu. As profecias em relação ao Messias estavam se cumprindo. Ele verdadeiramente é o Messias. Aí a hora que a multidão foi embora, né, os discípulos foram embora de João, Jesus vira para a multidão e declara: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Cumprindo-se então a profecia do anjo.
que ele seria grande diante do Senhor. Ele foi o maior profeta nascido de mulher. Ele foi grande. Grandeza. O que Jesus, o anjo e a Bíblia fala sobre grandeza? O que é ser grande diante do Senhor? Lucas 9,48 nos dá o exemplo disso. Ele lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande, aquele que serve, aquele que é o último, aquele que está pronto a servir ao outro, esse que é grande diante de Deus. Mateus 18, verso 1 e 4, do 1 ao 4. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes... Interessante, né? Eram os discípulos de Jesus, mas ainda não tinham se convertido. Andavam com Jesus, mas ainda eram incrédulos. Eles cogitavam pelas coisas do mundo, eles queriam ser maior neste mundo, né? Eles disputavam entre si quem era o maior. Estavam preocupados com as coisas deste mundo. Aí Jesus disse: se não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus nos ensina que grandeza está relacionado com humildade. Você quer ser grande diante de Deus? Seja humilde. Seja pronto para servir. Servir a Deus, servir ao próximo. E quem foi João Batista? Esse maior nascido de mulher. Será que ele foi realmente humilde? João Batista foi o precursor de Cristo e ele não atraiu atenção para si. Pelo contrário, João Batista sempre atraía a atenção para Cristo. Quando Jesus aproximava-se dele, ele dizia: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar a sandália de seus pés. E desatar a sandália dos seus pés era serviço de escravo. E João Batista dizia: eu não sirvo nem para ser escravo de Cristo. Se humilhava. E com isso ele exaltava a Cristo. Importa que ele cresça e eu diminua. Então, você quer ser grande no reino dos céus, diante de Deus? Seja humilde. Grandeza nas Escrituras tem a ver com humildade. E quem é que o mundo considera grande? Os magistrados, os estadistas, os pensadores, os esportistas, os artistas, aqueles que têm contas, né, recheadas de dinheiro, os que têm sucesso, carreira profissional, os que possuem imóveis. Esses são considerados, né, os grandes deste mundo. Mas não é esse tipo de grandeza que é reconhecida no céu. Quem é grande no céu não são os gênios desse mundo. Quem então é grande no céu? Será que é o Elon Musk? O homem mais rico aí do mundo? Será que é ele? Será que é o Ronaldinho Gaúcho? O gênio? Aquele que fazia malabarismo com a bola? Será que é o Michael Jackson? Para mim, um dos maiores dançarinos de todos os tempos? Albert Einstein, aqueles que dizem que tinha uma mente brilhante, será que esses serão grandes no céu? Creio que não. Grande no céu são aqueles que fazem a vontade de Deus humildemente. Pessoas que não são reconhecidas por este mundo, mas são reconhecidas no céu. Como existem vários exemplos na Bíblia de pessoas que nem o nome é mencionado, mas foram pessoas cheias de fé. Esses sim serão reconhecidos naquele grande dia, teremos surpresas no céu. Então, humildade também não tem a ver com a maneira de vestir, né? Tem gente que só compra, ela tem condição de comprar uma roupinha melhor, mas aí ela quer demonstrar que é humilde, aí ela só anda com roupinha baratinha, né? Roupa de feira e às vezes ela tem condição até, mas ela não, ela quer demonstrar que ela é humilde, né? Aí ela acha que humildade tem a ver com aparência. Humildade também não tem a ver com o salário que você ganha. Eu ganho pouco, então eu sou uma pessoa humilde, né? Sou coitadinho de mim. Eu moro num bairro afastado, num bairro perigoso, então eu sou humilde, né? Humildade não tem a ver com o lugar que você mora. Humildade não tem a ver também com o veículo que você dirige. O meu carro é velhinho, então por isso que eu sou humilde. Não tem a ver com isso. Porque existem pessoas que são pobres e são extremamente arrogantes.
São pessoas que arrotam, né, superioridade. Compra uma bicicleta, né, e já vem a soberba. Comprou uma coisinha a mais, já quer mostrar para todo mundo. São pobres. Então, pobreza não é sinônimo de humildade. Humildade também não tem a ver com aparência, né? Tem um semblante melancólico. Né? Tem gente que faz cara de coitado, aí acha que isso é indício de um coração contrito e humilde. Não, não é. Pelo contrário. Jesus ele exorta, olha, quando vocês fizerem jejum, e o semblante de vocês quiserem começar a cair, porque vocês estão com fome, lava o rosto, que ninguém veja o semblante caído de vocês. Se mostrem, né, firmes. Então, humildade não tem a ver com semblante melancólico, semblante caído. Não tem a ver com o nosso físico, né? A pessoa é tão magrinha, acho que ela não come direito, coitadinha, né? Humilde. Não tem a ver com isso. Humildade, então, tem a ver com atitude. Com atitude, usando como exemplo Jesus Cristo. Olha como foi o exemplo de humildade de Jesus. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na versão NVI, traduz melhor esse versículo. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então você quer ser humilde? Obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus. Negue às vezes a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Negue a sua vontade para abençoar outras pessoas. Pois foi assim que Jesus demonstrou a sua humildade, com atitude. Olha o que diz Filipenses 2,6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tudo atitude, obediência. Quer ser humilde? Obedeça a Deus. Se submeta à palavra de Deus. Aquele que se submete à palavra de Deus, esse sim, é verdadeiramente humilde. Não é coisas exteriores, né? Nós podemos enganar os homens, enganar as pessoas. Você vê às vezes, né? Tem gente que trabalha muito bem de ator, né? Ainda mais alguns moradores de rua, né? Ele conta toda uma história para você, aí fala, né, com a voz mansa, semblante caído, fala que está com dor. Aí a gente, né, às vezes fica comovido, né? Engana a gente. Pode enganar a gente. A Deus não engana. Um exemplo para nós de humildade foi um dos maiores teólogos de todos os tempos, um teólogo puritano inglês chamado John Owen, que nasceu ali nos anos de 1600. Ele foi considerado por muitos um dos maiores teólogos reformados de todos os tempos, ao lado das figuras como João Calvino e Jonathan Edwards. Então, John Owen foi um gênio. Você quer aprender mais sobre arminianismo e calvinismo? Leia os livros de John Owen. John Owen gostava muito de ouvir um funileiro iletrado. Ele era gênio, erudito. E ele viajava quilômetros para ouvir um pregador chamado John Bunyan. John Bunyan foi aquele que escreveu o livro O Peregrino, né, que virou filme. Eu li o livro e assisti 8 vezes o filme, porque é muito bom. Né? Você que é crente tem que assistir esse filme e ler esse livro. Muito bom. E John Bunyan era um funileiro iletrado. E então John Owen viajava quilômetros para ouvir esse funileiro iletrado. E John Owen era tão prestigiado, tão reconhecido pela sua genialidade, que ele conversava com o rei Carlos II, o rei da Inglaterra. E um dia o rei Carlos indagou John Owen. John Owen, você é alguém tão, né, inteligente, viaja quilômetros para ouvir um funileiro, a pregação de um latoeiro. Não entra isso na minha cabeça. Aí John Owen respondeu ao rei Carlos II: se eu pudesse possuir as habilidades de pregação do latoeiro, Vossa Majestade, eu renunciaria de bom agrado a todo o meu aprendizado, porque eu não conheço ninguém que pregue como aquele letrado. Eu vejo o poder de Deus na vida dele. A pregação dele é tão profunda que eu
mesmo tendo todo o conhecimento, sendo gênio, eu sim viajo quilômetros para ouvir aquele homem. Só alguém humilde para fazer isso, né? Para ouvir alguém que é gênio, todos sabem que ele é gênio, ele mesmo sabe, mas ele vai lá ouvir alguém letrado, mas cheio do poder de Deus. É como se hoje viesse lá dos Estados Unidos, né? John MacArthur, John Piper, e vir aqui em Cruzeiro, sentar aí no banco para me ouvir pregar, né? Só que eu estou muito anos-luz de John Bunyan, né? Mas é só para a gente ter um exemplo. É só alguém humilde para fazer isso. E humildade também, já estou encerrando, humildade também abre muitas portas. Porque uma pessoa soberba e altiva, ela passa por dificuldades. Por exemplo, se você chegar com humildade no trabalho, você entrou num novo emprego. Se você chegar cantando vantagem lá, você vai arrumar inimigos com os mais velhos. E às vezes vai demorar para você crescer naquela empresa. Eles vão ver, aquele cara lá, ele se acha a última bolacha do pacote. Você pode até sofrer maldade, calúnia, vão inventar apelidos sobre você. Agora, se você chegar na humildade, né, com certeza, né, você vai abrir muitas portas, você não vai trazer confusão para você ali no trabalho. Talvez o seu caminho seja mais suave ali no trabalho. Reconhecer, né, as autoridades, as pessoas que já estão ali no trabalho, né, a hierarquia, ser humilde, né, obedecer às regras da empresa, fazer tudo conforme eles pedem, mesmo que às vezes você não concorde, né, mas é a regra da empresa, você tem que concordar. Seja humilde. Aí o cara chega no trabalho, ele quer colocar as regras dele, às vezes acontece isso na igreja, né? O camarada chega de outra igreja, vem aqui, aí ele quer mudar a igreja. Ele chegou ontem, aí ele quer que o pastor pregue de um jeito, faça do jeito dele, o culto tem que ser no dia que fica bom para ele, o PG tem que ser no dia que fica bom para ele, o horário do culto no dia que fica bom para ele, e ele quer mudar tudo, ele não submete a nada, né? Então nós devemos ser humildes, isso abre portas. Eu lembro uma vez que eu me perdi lá no Rio de Janeiro, fui numa festa lá, e aí eu passei mal na festa, um amigo meu sumiu, não achava ele. Então, lá no Rio de Janeiro, capital, perdido, do interior. Aí fui lá, cheguei diante do segurança, né? Pedi pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu sou do interior, né? Eu cheguei com calma, né? Sou do interior, eu sou lá da cidadezinha pequena, eu não conheço nada no Rio de Janeiro. Né? Eu só lembro do bairro, que eu estava no bairro Laranjeira, e o nome da rua era Rua Laranjeira. Aí, ele disse assim para mim, né, que o carioca gosta de tirar uma onda, né? Paulista, é que você veio na humildade, porque se você viesse todo arrogante, eu ia te mandar lá para a favela. Aí ele pegou, falou qual ônibus que eu tinha que pegar, né, e eu cheguei lá no meu destino. Mas imagine, se eu chego todo arrogante, né, ele ia ali me mandar para a favela. Então lembre-se, Zacarias foi grande porque era humilde. Então, nós devemos também ser humildes. E ser humilde é obedecer a Deus, é imitar a Cristo, né? E sexto e último lugar, agraciado desde o ventre. Verso 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Essa expressão aqui, cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, ele é um verso que toca num assunto dos mais debatidos em toda a história cristã, né? No meio evangélico. Será que um bebê que morre vai para o céu? Ou será que ele vai para o inferno? Aqui diz o texto que desde pequeno, ali no ventre, antes de nascer, João Batista seria cheio do Espírito Santo. Então, será que um bebê que morre vai para o céu ou vai para o inferno? Talvez você já tenha a resposta. Vai para o céu. Mas não se apresse em responder essa pergunta, pois a questão não é tão simples. Você deve se lembrar que todas as crianças são pecadoras. Não, mas criança é anjinho.
A Bíblia não diz isso. As crianças também foram contaminadas pelo pecado de Adão. Mas qual que é a prova disso? A possibilidade da morte. Porque só morre aquilo que é contaminado pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Por que crianças morrem? Porque elas foram contaminadas pelo pecado. Se criança não tivesse pecado, então ela não morreria. Ela não receberia o salário do pecado, que é a morte. Ou seja, então crianças também precisam da graça de Deus em seus corações para serem salvas. E, no entanto, segundo a Escritura, segundo a doutrina das Escrituras, precisamos reconhecer os nossos pecados, confessar a Cristo como nosso Senhor. E agora? Como que elas podem fazer isso se a capacidade de entendimento delas ainda não foi formada? Elas não entendem ainda o Evangelho. Existem várias vertentes, várias posições em relação a este assunto tão sério. Em primeiro lugar, existem teólogos que acham que o eleito, o salvo, não morre na infância. São poucos que defendem essa posição. Que um eleito, ele não vai morrer na infância. E qual que é a consequência disso? O inferno está lotado. Porque todas as crianças que morreram estão lá no inferno. São poucos que defendem essa posição. Outros defendem a posição de Charles Spurgeon, que dizia que toda criança que morre vai para o céu. Isso não tem conversa. Morreu a criança, ela vai direto para o céu. O reino dos céus é das crianças. Qual que é a consequência disso? O céu está lotado. Todas as crianças que morrem vão para o céu. Charles Spurgeon então confiava na misericórdia de Deus. Existem outros teólogos que dizem não ser nenhuma coisa e nem outra. Defendem que os filhos dos crentes é que serão salvos. Eles se baseiam na doutrina da aliança. Por exemplo, se o seu pai ou sua mãe é crente e você morre na infância, então você é justificado pela fé dos seus pais. Então essa também é uma outra interpretação, baseada na doutrina da aliança. Deus vai honrar a fé do pai, então vai salvar o filho. E existe também a quarta interpretação a respeito desse assunto. A Confissão de Fé Batista de Londres, de 1689, que é a nossa confissão de fé, aqui da Igreja Resgatar. Capítulo 10 vai dizer: as crianças que morrem na infância, se eleitas, são regeneradas e salvas por Cristo, através do Espírito, que obra quando, onde e como lhe agrada. Então, segundo a Confissão Batista, ela fala isso em relação às crianças. Os eleitos, que morrem quando criança, esses sim vão para o céu. Não são todos. Porém, segundo a tradução dessa confissão de fé, que foi feita pela Editora Fiel há uns anos atrás, ela deixou uma observação em relação a esse assunto. Ela diz assim: os artigos 10.3, que fala em relação às crianças, e o 26.4, parte B, são afirmativas que não possuem a mesma sustentação bíblica que as demais doutrinas desta confissão. Ou seja, os editores deixam a questão em aberto, por entender que a Bíblia não fecha a questão sobre o assunto, pois não existem textos bíblicos suficientes para afirmar que sim e que não. Então essa é uma observação. E esse debate existe há séculos. Então você acha que eu, um latoeiro, um iletrado, vou afirmar com certeza que essas afirmações estão corretas? Eu não. Eu não tenho certeza. Eu creio que na glória nós teremos a compreensão completa disso. Mas me parece que a interpretação da Confissão Batista é a mais coerente, de que Deus salva os seus eleitos na infância, que não chegaram a confessar a Cristo. Baseado em quê? Baseado em Romanos. Não haviam nascido nem Jacó e Esaú,
Deus teve misericórdia, se agradou de Jacó e se aborreceu de Esaú. Não tinham feito nem mal nem bem. Deus derrama a misericórdia dele diante de quem ele quer. Terei misericórdia com quem quiser ter misericórdia. Né? Mas não tenho certeza. Não tenho certeza. Na glória nós teremos. Verso 16. Agora já estamos encerrando. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então a Bíblia diz que quem convence os pecadores de seus pecados é quem? O Espírito Santo. Mas aqui o texto está dizendo que o João Batista que vai converter, está tendo uma contradição? Não. O que a Bíblia está querendo dizer é que João Batista seria um instrumento usado pelo Espírito Santo para trazer salvação. Então precisamos sempre orar ao dono da seara, o nosso Deus, para levantar pessoas cheias do Espírito Santo, desde cedo. Ore para que o seu filho se converta. Ore para que o seu filho desde cedo seja cheio do Espírito Santo. Ore para que Deus levante pessoas, mesmo que talvez já são velhas, adultas, mas que sejam cheias do Espírito Santo e sejam como João Batista, humilde, que fazem a vontade de Deus. Porque nos parece que quando Deus quer amaldiçoar e punir um povo, ele levanta homens tolos, como o rei Saul, que cometeu atrocidades, fez burrada, uma atrás da outra. Não foi crente de verdade. Mas quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta um valente, cheio do Espírito Santo, como o rei Davi. Quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta um administrador cheio do Espírito Santo, como José no Egito. Quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta um jovem cheio de sabedoria, como Daniel, lá na Babilônia. Quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta um teólogo e imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo. Quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta um pescador iletrado, mas cheio do poder de Deus, e prega, e 3.000 pessoas se convertem. Quando Deus quer abençoar um povo, ele levanta homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos capacite, que Deus levante homens e mulheres cheias do Espírito Santo do Senhor. Vamos nos colocar de pé. Essa é a minha oração, que você seja cheia do Espírito Santo. Que Deus use a sua vida, que Deus use a minha vida, para sermos sal da terra e luz do mundo nesta cidade. E o nome de Deus venha a ser glorificado. Ali naquele contexto de Zacarias, Isabel e João Batista, eram poucos crentes. Porque o anjo diz que a vida de João Batista iria converter muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Ou seja, o povo de Israel não era convertido. E Deus usou aqueles poucos crentes mais fiéis e transformou aquela Jerusalém, transformou o mundo. E hoje estamos aqui, porque um dia aqueles homens cheios do Espírito Santo, cheios de fé, estavam ali fazendo a vontade de Deus. Essa é a minha vontade, essa é a minha oração por esta cidade, pela vida dos irmãos. Que Deus nos capacite a cada dia a viver para a glória de Deus.